Penha pediu para traduzir para o português. Dosimetria é o cálculo da pena da pessoa. Você... Vai, explica melhor você, Thiago. Eu nem me aviso, não. Vai você, vai. Então, a Jéssica não teve aula lá com a gente, senão ela estaria traumatizada. Já estaria tremendo toda. Então, a dosimetria após a sentença, o juiz ele condena uma pessoa. E aí ele precisa dar a quantidade da pena. Isso é chamado de dosimetria. Ela é feita de forma individualizada. E para cada pessoa, ela é aplicada de uma forma. É um quantitativo que o juiz aplica de pena com base naquela pena que está prevista lá no crime em abstrato anteriormente. Então, ele pega aquele mínimo e aquele máximo, ele analisa o caso concreto e a individualidade de cada um, e aí, para cada um, ele vai aplicando um pouquinho a mais, que na primeira e na segunda fase é uma quantidade específica, né? É uma fração específica, né, dita pela doutrina. Não existe essa previsão legal, mas a doutrina acabou criando um critério para que essa incidência, de acordo com essas características previstas, né, pela lei, fosse inserida. Então, na primeira fase, ele aumenta 1/6 a cada circunstância judicial. Aí, lá na segunda fase, ele aumenta ou diminui 1/6 a cada circunstância atenuante ou agravante. E na terceira fase da dosimetria da pena, ele joga ali os aumentos ou diminuições de pena que estão previstos lá pelo Código Penal nos crimes. E aí ele chega a um quantitativo total ao final desses três momentos, e essa é a pena final. Ele define lá o regime que a pessoa vai cumprir. Se a pessoa ficou algum tempo presa, ele faz a detração, que é o desconto, e dá a pena final já com o regime em que ela vai cumprir. Então, isso é a dosimetria da pena, a última coisa que o juiz faz numa sentença. Eu falei para os alunos essa semana que a pessoa sonha em ser juiz, né? Mas ela não sabe que ela vai fazer uma prova de sentença, que é uma das etapas do concurso de juiz, a prova de sentença. O que eles fizeram na dosimetria da pena foi só a terceira parte. Né? Eu quero ser juiz. Então, você fez só a terceira parte lá na minha matéria. Você tem a primeira parte de uma sentença e a segunda parte de uma sentença para fazer, a dosimetria é a terceira. Né? Então, se você sonha em ser juiz, você tem que se preparar para esse trabalho árduo que você vai fazer, e principalmente dominar a matéria de uma forma que você consiga escrever essas três partes da sentença, porque a dosimetria é a parte, inclusive, que é mais fácil, porque ela está toda escrita no Código Penal, né? No artigo 61, 62, 65, e depois os aumentos de diminuição em cada crime. Então, é a parte mais fácil. A Richthofen, por exemplo, ela tinha um agravante, se não me engano, acho que era motivo fútil, que incomodava muito a ela. E ela vivia, parece que o Ulisses conta que ela vivia perturbando o advogado dela, que ela queria que ele derrubasse esse agravante, porque ela entendia que que o assassinato não foi por motivo fútil. Porque o motivo dela ter matado os pais foi para ela ser feliz. E felicidade não é um motivo fútil. Isso é o Ulisses Campbell que conta, tá? Então, filosoficamente, ela tem um ponto. Não, concordo, mas... Isso aí é uma questão de defesa, né? O advogado ele tem que comprovar isso no processo. E aí, olha só, então assim, no caso, ela não só matou os pais. Quando você pensa que ela matou os pais, aí você pensa, mas qual foi o motivo dela ter matado os pais? Bom, a minha felicidade. E como ela matou? Então, assim, o porquê, o como você matou, vai de alguma forma trazer agravantes e atenuantes. E isso vai impactar no quanto de penas você vai ter. Inclusive, até mesmo sobre quem você é no crime. Você vai ver que, por exemplo, a Richthofen tem uma pena maior do que o Christian, mas o Daniel tem a mesma pena que ela. Então, esse quantitativo tem a ver, mas os três estavam juntos no crime, né? Daniel, Suzane e Christian. E a pena do Christian é menor do que dos dois outros. Acho que a diferença deles é meses, né? Meses, porque deve ter alguma coisa na primeira fase, deve ter alguma circunstância judicial que tem para ela e não tem para ele. Deve ter alguma, e aí dá uma diferença. Ascendente.
Cometeu crime contra ascendente. Porque ambos, né, planejaram juntos. Então, os dois são os autores intelectuais, né? E aí Eu acho que ele entrou mais como executor mesmo, só. tem um aumento na segunda fase para aquele que é o autor intelectual, aquele que é o líder, né? Tem um aumento na segunda fase. Mas como assim, primeira fase, segunda fase? Mas aí, falando sobre o seguinte, sobre ela, aí o que aconteceu? Ela, inclusive, no cumprimento da pena, eles vão sair 4 anos antes dela. O Daniel vai conseguir sair 4 anos antes dela. Apesar dos dois terem a mesma pena, 39 anos, por causa da personalidade dela, do perfil e da avaliação psicológica dela e dele. Porque parece que ela não mostrava real arrependimento e ele mostrava real arrependimento. Eu também pensei, porque a Alice falou muito sobre isso, que eles iam mostrar mais sobre esse problema psicológico que muitos presos ficam, da culpa. Tu podia falar um pouquinho sobre isso? Mas, antes disso, fala. como assim primeira fase e segunda fase? É porque quando ele fixa a pena, quando ele faz essa dosagem da pena, essa dosimetria, o juiz faz em 3 fases. A primeira fase, ele analisa as circunstâncias judiciais que estão presentes, são características que a lei prevê como circunstância do Seria crime. a legislação em si? O que a legislação diz? Seria o que a legislação diz? O que a legislação diz como circunstância. Por exemplo, antecedentes criminais, é uma circunstância judicial. Se a pessoa já tem antecedentes, ele tem 1/6 a mais. Os motivos e as consequências do crime geram ali 1/6 a mais. Por exemplo, o crime gerou uma consequência muito, muito grave, a sociedade toda falou, a sociedade ficou com medo, né? Aí tem 1/6 a mais. Então, são várias circunstâncias que o juiz vai colocando 1/6 a mais no mínimo, ele parte do mínimo para o máximo. Então, ele vai colocando 1/6 em cima, partindo do mínimo. Aí, a segunda fase são circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, né, que a legislação também estipula. Um exemplo é você praticar um crime com concurso de pessoas, 2 ou mais pessoas. Você praticou o crime 2 ou mais pessoas, que é o caso deles, inclusive, você tem 1/6 a mais da sua pena. Você praticar um crime em função de violenta emoção é 1/6 a menos, porque é uma atenuante. Então, nessa segunda fase, já fixada a primeira fase, a pena base, ele parte para o segundo momento, circunstâncias atenuantes e agravantes. Aí ele vai, tem isso, eu boto mais 1/6. Tem atenuante, eu tiro 1/6. E ele vai fazendo esses aumentos e essas diminuições de acordo com o atenuante e com o agravante. Na segunda fase, até então, ele não pode passar do máximo estipulado pela pena em abstrato, prevista pela lei como a pena para o crime, né? Ele não pode passar nem abaixo do mínimo, nem mais do máximo previsto pelo crime. Na terceira fase, cada crime pode ter ou não uma causa de diminuição ou uma causa de aumento de pena. E aí, dependendo dessa causa de aumento ou de diminuição, ela vai baixar menos do mínimo e vai passar do máximo, só nessa terceira fase, que são o que cada crime vai prever. Como, por exemplo, uma pessoa que mata, que mata utilizando de explosivo, por exemplo, ela tem um aumento de pena. A pessoa que rouba utilizando arma de fogo tem aumento de pena. Aí isso vai ser avaliado lá na terceira fase, que é a última fase que que o juiz está fazendo lá a dosimetria da pena. Por que 1/6? A escolha do legislador. Varia de acordo com... Ele segue um padrão, né? Ele segue mais ou menos um padrão de proporcionalidade dos crimes, né? Se você olhar e perceber, você vai ver que os crimes que têm relação com morte, eles batem em 30 anos, exceto agora o feminicídio, né? Que o feminicídio quis o legislador que fosse uma forma mais grave e a pena mais alta de 40 anos. Mas todos os outros crimes que envolvem morte, eles batem em 30 anos. O homicídio qualificado, o latrocínio, que é um roubo
seguido de morte, a extorsão mediante sequestro com resultado morte é 30 anos também. Então, ele vai seguindo mais ou menos um padrão, mas nem sempre é um sexto. Pode ser 2/3, pode ser 1/3. Mas você está se referindo ao que eu falei do aumento da primeira fase, né? Sim, é 1/6 por quê? Porque lá nas circunstâncias judiciais, no artigo 59, são 6 circunstâncias judiciais que existem, que está previsto lá no 59. Então, a doutrina disse o seguinte: então, se são 6 circunstâncias, eu tenho que inserir 1/6. Mas isso não é pacífico, é uma construção da doutrina. Alguns, inclusive, dizem que deveria ser 1/8, porque motivos e circunstâncias seriam diferentes e tem também o comportamento da vítima. Só que motivos e circunstâncias é a mesma coisa, e a doutrina fala que não são duas coisas, é uma coisa só. E o comportamento da vítima, ele é um irrelevante penal. Porque se a gente aceitar que o comportamento da vítima ele pode ser valorado, tipo assim, o cara estuprou a mulher porque ela estava de sainha curta. Se a gente aceitar isso, a gente dá uma benéfice para uma pessoa que praticou um crime. Então, o comportamento da vítima ela vai ser irrelevante. Matei porque ele me deu um tapa na cara. Né? Vai tirar 1/6 dele, porque o comportamento da vítima fez com que ele praticasse o crime de homicídio. Então, a doutrina ela rechaça também o comportamento da vítima. E aí eu tenho menos 2 circunstâncias. Na verdade, de fato, tem 8 circunstâncias lá. Mas motivo e circunstâncias do crime é a mesma coisa, e aí é como se fosse uma coisa só, e o comportamento da vítima é um irrelevante penal, e aí não incide nem aumento nem diminuição para essa circunstância. Aí ficam só 6. Aí o juiz faz um aumento de 1/6 para cada circunstância dessa que tiver. E aí, gente linda, você curtiu esse vídeo? Se você curtiu, deixa aqui o teu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo e, claro, considere tornar-se membro. E, se possível, também dê um hype nesse vídeo. Valeu, até a próxima.